Paz do Senhor, irmãos, irmãs, tudo bem? Tudo jóia? Pastor Etevaldo, hoje é dia 10 de maio de 2024, agora por volta das 10 horas da manhã, 10h30, 11 horas por aí. Eu quero gravar esse vídeo mostrando, irmãos, acerca de três coisas. Tem gente falando aí que foi aberto um portal, solto demônio, solto Satanás, guerra de Gog e Magog. Irmãos, eu quero entrar nessa questão agora, mostrando biblicamente que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Irmãos, pelo amor de Deus, você que não tem conhecimento das coisas, não sabe, ou ouviu alguém falar, não. Você tem que falar aquilo que está na palavra, não é você ouviu alguém falar. Porque se você ouviu alguém falar, essa pessoa pode ter falado de si mesmo. Então vamos parar com isso, tá bom? E primeiramente, antes de nós entrarmos na questão, eu quero agradecer aos meus inscritos, que Deus te abençoe. Viu? Você que se inscreveu no meu canal, você já está no meu hall de oração. Estou orando por você, pela sua família, para Deus te abençoar abundantemente da saúde, vida, prosperidade. Viu? E se você ainda não inscreveu, não vai te custar nada, por favor, e se inscreva. Ajude o meu canal a crescer e essa palavra alcançar quanto mais pessoas forem importantes. Aos parceiros aí que têm usado os meus vídeos, você pode usá-los, se você quiser editar, desde que não me prejudique, você pode editar, pegar pedaços, shorts deste vídeo e postar no seu canal. Que Deus o abençoe, vamos alcançar quanto mais pessoas levando a verdade até eles. Amém? Deus me deu conhecimento na palavra, me deu essa sabedoria de estar pregando, ensinando, e é isso que eu gosto. Eu amo pregar a palavra de Deus, eu amo ensinar a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus, então, vamos começar agora, irmãos, no capítulo de número 12 de Apocalipse. Eu preocupado, porque tem pessoas aí falando que essas reuniões aí têm aberto portais, tem soltado demônios poderosos e fortes, outro dia eu vi um vídeo mesmo, vários vídeos aí da guerra de Gog e Magog, a questão lá do rio Eufrates lá, e aí soltou os 4 demônios do rio Eufrates. Irmãos, vamos parar com isso, irmãos. Olha, se você não sabe das coisas, vai para a palavra, não seja sensacionalista, não passe medo nas pessoas. E é por isso que eu estou aqui. Eu vou gravar esse vídeo provavelmente não vai ser um vídeo curto, mas eu quero que você, nesse estudo bíblico, você fique até o final para entender o que eu quero passar através do Espírito Santo para a sua vida, para edificar a sua vida. Amém? Apocalipse, eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta. Você pode pausar o vídeo, abrir a sua Bíblia, tá? Em Apocalipse, capítulo de número 12. Nós vamos estar estudando vários textos da palavra, para a gente entender a localização que a gente está, E Apocalipse ele veio para auxiliar, essa revelação veio para auxiliar o povo de Deus no momento em que ele vive, tá bom? Então vamos começar do princípio, Começar do princípio. Apocalipse 12, verso 7. E houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Olha que interessante. Houve uma rebelião. Lá em Ezequiel 28, diz que Satanás, que era o querubim da guarda ungido, achou-se na sua prepotência de tomar o lugar de Deus.
E aí ele se inflamou na sua iniquidade e falou, eu quero ser adorado, porque eu sou bonito, eu sou poderoso, eu sou isso, aquilo. E aí a sua arrogância o levou a usurpar ou tentar usurpar o trono de Deus. E o que aconteceu? Ezequiel 28, depois você pode ler lá, eu não vou ler nesse momento não. Então, o que aconteceu? Miguel e seus anjos batalharam contra esse Satanás, né, contra aquele querubim e contra os anjos que ele enganou lá, uma terça parte desses anjos, e aí lançou-os por terra. E aqui é interessante que houve guerra nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalharam. Quer dizer que houve uma guerra ferrenha ali, né? Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou-se no céu. Irmãos, Judas, ele explica que esses anjos, se você for lá em Judas, aí o texto anterior, Judas, capítulo de número 1, verso 6, diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu principado. O que é principado? Principado é uma região ou território ou estado cujo líder é um príncipe. Então há uma regionalização, há uma organização que tem sob a liderança de um príncipe, o principal, né? Jesus, quando ele atravessou o mar da Galileia, que ele foi até a região dos Gadarenos, chegando lá, ele viu ali uma manifestação demoníaca, e eles possessaram daquele homem e falaram para ele, não, se nos expulsas, não nos expulsas desse território. Os irmãos lembram lá, e aí Jesus mandou eles para os porcos, mas eles continuaram naquele território. Os porcos afogaram, mas eles continuaram ali. Só que aquele homem foi liberto. A palavra de Deus lá em João 8,36 diz assim, se verdadeiramente o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aquele homem foi liberto e ele foi pregar a palavra na região deles lá. Então é interessante que um principado ele é regionalizado. E aqui continua no verso de número 9, diz assim, no verso 7, não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Quer dizer que Satanás e seus anjos não estão lá no céu mais, ele está aonde? Vamos ver aqui, né? Verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Interessante, ele não se achou mais no céu, né? E ele foi precipitado, o dragão, a antiga serpente. Aqui a gente vê a manifestação da palavra de Deus como correta. Lá no Éden, ele se apresentou lá como uma serpente. E aqui nesse momento ele já é um dragão. Então por que lá ele era uma serpente e aqui ele é um dragão? É justamente porque ele é enganador. Veja aqui, a parte C do verso 9 do 12 de Apocalipse diz aqui, que engana todo mundo. Irmãos, através do engano, através do comércio dele que ele tem de entrar na mente das pessoas e lançar pensamentos negativos, pensamentos errôneos, enganar as pessoas, ele acaba fazendo com que essas pessoas aceitem as sugestões dele e ele vai crescendo. Ele era uma cobra e agora ele é um dragão. Por quê? Por causa do medo das pessoas, por causa da desinformação, por causa da orientação que ele faz e que nos encaminha para o caminho largo.
para o caminho largo. E Jesus falou, olha, o meu caminho é estreito, presta atenção, as coisas difíceis, o apóstolo Paulo fala assim, o que eu quero, eu não faço. Porque o que eu quero é o caminho largo, agora o que eu não quero, esse faço. O que é que eu não quero? Eu não quero orar, eu não quero estudar a Bíblia, eu não quero ter conhecimento de Deus. Então, isso aí, irmãos, é o jejum. Isso aí, irmãos, é o caminho estreito. Eu não quero fazer isso. Por quê? Porque isso é difícil. E aqui, o inimigo, ele nos engana muitas vezes, né? Fazendo com que a gente tenha pensamentos e ele faz com que nós pensamos, ele sugestiona os pensamentos, né? O inimigo sugestiona o pensamento na nossa mente, e aí a gente acha que esses pensamentos são nossos, e aí a gente vai após eles. Irmãos, olha, irmão, a sugestão, ela é sempre externa, ela é sempre externa. O nosso espírito interior, ele cultiva as coisas de Deus, mas o externo cultiva as coisas do inimigo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Tá vendo? E se o mundo jaz no maligno, então ele nos sugestiona para ir após ele. Então, imediatismo. Então, essa orgia, pecado, tudo que não é moral e não é costume e que é avareza, tudo isso é verdadeiramente aquilo que o mundo nos oferece. Então, nós temos que parar e pensar a esse respeito. Nós precisamos compreender verdadeiramente que Deus, ele quer o melhor para nós, ele não quer o pior, né? Então, vamos fazer uma análise do nosso pensamento. E aqui ele continua, o diabo, a antiga serpente. Então, por causa do nosso medo, da nossa desinformação, ele se agiganta, ele fica grande. Na verdade, ele continua ainda como cobra, mas nós estamos vendo ele como um dragão. Tá vendo como é que é a palavra de Deus? Então nós precisamos então nos aliar com Deus, né? Entender que nós somos livres e que nós fugimos do pecado se nós não podemos com ele, para que Deus ele possa ser glorificado em nossa vida. Rejeitando as coisas que o diabo propõe e nos unindo ou aceitando as coisas que Deus ele nos propõe. Aí a gente tem o caminho estreito, a vida eterna. Continuando aqui, do 9, né? Do 9, fala que ele foi lançado na terra, aqui no verso 13. Quando o dragão se viu lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Aqui eu quero que você preste atenção, lá na frente eu vou chegar nesse vídeo, aquilo que eu quero mostrar para você. Essa mulher que deu a luz ao varão é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por quê? Porque pela palavra todas as coisas foram criadas. Né? Eu não estou falando somente a Bíblia, mas tudo aquilo que Deus falou, que nós precisamos, está na Bíblia. Mas todas as coisas foram criadas nele e por ele, para ele foram criadas. Então, quem é esse filho varão? Esse filho varão é Jesus, Então, aqui, ó, o verso 14 do 12 de Apocalipse. E foram e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto e seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de o tempo fora da vista da serpente. Então a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, a água como um rio, não é? A água como um rio fala de povos, línguas e nações, a perseguição que a igreja tem, que a palavra tem, que nós que pregamos a palavra temos, né? A fim de fazê-la com que ela fosse arrebatada pela corrente, mas a terra ajudou a mulher abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca.
Toda vida nós vamos ter tribulação. A vida inteira não tem como não ter tribulação. Peleja, luta. Irmãos, o caminho estreito ele é difícil. O inimigo ele tenta nos arrastar de todas as formas para o charco de lodo que ele tem preparado para nós. Às vezes você pensa assim, eu tenho poder, eu tenho dinheiro. Irmãos, isso é uma bolha, isso é do diabo. Ele te deu, ele vai te tomar no momento oportuno. Você pode ter certeza disso, que o diabo ele nunca dá coisas eternas para a gente, para o povo dele. O inimigo ele sempre dá coisas e ele cobra isso, Agora Deus não, Deus ele dá e não lança em rosto, ele entrega e ele quer que a gente seja feliz, alegre, satisfeito. Por isso, quando ele nos abençoa com bens permanentes, com saúde permanente. Muitas vezes a gente fica com enfermidade, é porque nós pecamos e aí adquirimos em nós a própria condenação. Tudo que vem sobre nós, há uma consequência. Irmãos, aquilo que é de bem ou aquilo que é de ruim, há uma consequência. Existem dois propósitos. O primeiro, a luta vem sobre nós, para que nós, por causa do pecado, né? Nós pecamos e aí nós recebemos em nós a nossa própria condenação, ou então para melhoria, o caso de Jó. Jó, ele recebeu aquela prova que ele passou para ele crescer em conhecimento diante de Deus, e nós também passamos por isso. Agora, a gente olha, a gente vê a manifestação de Deus e a gente costuma murmurar, reclamar. Não, a gente não pode, a gente tem que entender isso. Ou é prova por causa de pecado e etc., ou é prova para nós crescermos. Então, de tudo, nós temos que realmente colocar, nós sermos submissos, sermos humildes e falar, Senhor, verdadeiramente o Senhor faz grandes coisas na minha vida. Entender isso, nós temos que entender isso. E aqui no verso 17, do 12 ainda, então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardavam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Não é? Os que guardavam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos compreender. Ele fez guerra à palavra, ele tentou de todo jeito impedir a palavra, ele não pôde. Ele tentou tragar o filho, ele não pôde, né? Porque ele morreu na cruz e foi recebido no céu. E ele está em cooperação conosco. Agora ele faz guerra a quem? A nós. E aí nós precisamos nos localizar nesse momento. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, segundo a Bíblia, vivendo os últimos dias. Mas esses últimos dias, ele pode durar ainda um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, eu não sei. Deus sabe, só Deus é quem sabe quando haverá o arrebatamento. Tem gente falando aí, já foi dado a ordem. Não, irmãos, vamos analisar biblicamente as coisas. Quando você tiver uma revelação, quando você tiver um sonho, pede a Deus para te mostrar na Bíblia onde se situa e como é que eu vou abordar esse tema diante dos irmãos, né? Então, terminamos aqui o capítulo de número 12, né? O princípio do inimigo, como ele veio para a terra, né? E o trabalho dele que é em relação aos demais filhos da palavra. Nós nascemos pela palavra, você aceitou Jesus, você foi batizado, você congrega, então nós estamos o quê? Participa da Santa Ceia para estar no Senhor. Eu gravei um vídeo sobre a Santa Ceia alguns dias atrás. Então você está guardado pela palavra, em obediência à palavra. Você não é desobediente, você é obediente. Você está no caminho estreito, enquanto você luta contra o pecado. Amém? E aqui eu quero abordar com você aqui o capítulo 20
de Apocalipse, né? Capítulo 20 de Apocalipse, já falando das pessoas falando aí, mas lá em Judas, né? Em Judas capítulo 1, verso de número 6, ó, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões, na escuridão, para o juízo do grande dia. Irmãos, esses anjos aqui são anjos poderosos, tá preso, né? Satanás, o diabo, foi lançado na terra e está solto, ele e os demais demônios, Conforme os gadarendos, existe um principado, uma região. Olha, não existe, abriu o portal, não existe isso. Abriu o portal, soltou demônio e tal. A única situação que tem é que o anjo vai vir e vai soltar os 4 anjos que estão lá na beira do rio Eufrates. E aquele momento ali, irmãos, não é ainda a invasão daquele rio Eufrates, do Gog e Magog. Depois nós vamos ver aqui. Então, o máximo que as pessoas conseguem fazer, o máximo é o quê? É invocação. É a invocação, presta atenção que eu estou falando. Não tem como abrir portal, porque a palavra de Deus lá em João 8,32, eu quero que você abra comigo. Eu estou muito chateado com essas pessoas falando coisa que não está na Bíblia. João 8,36 diz assim, ó. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente estarei livres. Agora, se ele prender, verdadeiramente estarei preso. Irmãos, pode juntar gente de onde for para soltar demônio, isso é um engano. Lembra que eu falei lá atrás, em Apocalipse 12, que ele engana as nações. Não vai soltar nada. Jesus prendeu, filho, vai ficar preso. Não solta. Não adianta, pode juntar 1000 pessoas fazendo, sei lá, o que for, e não vai soltar. Não, se ele libertar, vai ser livre, mas agora se ele prender, vai ser preso. Você está vendo a autoridade investida nos ombros de Jesus, do Senhor Jesus? Essa autoridade é tremenda, é maravilhosa, está sobre os ombros dele, ele é o nosso Senhor e Salvador. Se você olhar, perguntar para os anjos, quem é Jesus para você? Ele vai falar, é meu Rei e Senhor. Se perguntar para nós, os filhos de Deus, quem é Jesus para você? Ele é o meu Senhor, o meu dono e o meu Salvador, porque ele morreu naquela cruz para nos salvar. Amém ou não? E então nós temos que entender isso, que não tem portal abrindo, não tem soltando demônio, soltando, sei lá, não, tá tudo aí. O máximo que essas pessoas conseguem, às vezes, com um evento, com um ritual, alguma coisa assim, é a realocação de demônios regionais. Por exemplo, quando houve em 2019, ou é 2018, não sei, houve uma entrevista de uma pessoa, foi expulsar um demônio lá, uma legião, aí ele falou, não, nós viemos para o Brasil e somos 700 milhões. Então, o que aconteceu? Esse principado que tem tomado conta da nossa nação, do nosso país, realocou os demônios e eles vieram para cá para infernizar a vida do povo. Conforme está aqui, e no capítulo 12, e ele perseguiu o quê? Perseguiu aos filhos da mulher da palavra que guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Deus. Então ele saiu a perseguir. É por isso que o nosso país ele está entregue a questões assim espirituais. Então essas pessoas conseguem sim realocar os demônios, né? Chamar e vão de uma cidade para outra, de um estado para o outro, de um país para outro, determinada segundo o planejamento do inimigo. O inimigo ele põe as pessoas para
para fazerem com que esses espíritos maus sejam invocados, né? Invocados. Isso acontece sim, e nós precisamos entender, não é abrir o portal, não é, soltou o demônio tal, não, isso não existe. Eles estão falando agora, um negócio aí, um tal de CERN, o CERN, não sei o que, vai abrir, não tem, irmãos, não tem base bíblica isso, não tem base bíblica, vocês me perdoem, mas nós precisamos crescer. Nós precisamos entender a palavra. E aqui no capítulo 20, né, fala dos 1000 anos. Dos 1000 anos. Os irmãos sabem que o milênio ele se dará após o arrebatamento da igreja. O milênio se dará após o arrebatamento da igreja. Vai iniciar o milênio após o arrebatamento da igreja. Então, agora, é possível que em alguns eventos aconteçam, a igreja veja a manifestação no início do milênio. É possível que nós venhamos, conforme fala lá em Tessalonicenses, a igreja ela vai iniciar o milênio e vai arrebatar, melhor dizendo. Então, ela vai ver o anticristo, eu não creio que nenhum desses proeminentes aí seja o anticristo. O capítulo 13 fala também da besta que saiu da terra. Eu acho que é a tecnologia, né, que nos rouba o tempo, que nos dá entretenimento, que faz até investimento em nós, né? Isso pode ser aquela besta que surgiu da terra, porque são os elementos da terra, são os metais da terra que faz com que você possa me estar assistindo agora. Então eu acho que aquela besta que saiu da terra é a tecnologia, né? E essa tecnologia ela está o tempo todo na nossa cabeça, não é verdade? O tempo todo na nossa mão. Pode ser o sinal da besta. Código de barras, QR Code, Pix, não sei, Pix, tecnologia. Tecnologia pode ser a marca da besta, né? Se você observar o código de barras, você vai ver que ali é o 666. Então, isso é especulação, mas o código de barras já vem quantos anos? Então vai haver um acúmulo, vai culminar numa situação em que a gente não vai poder comprar, a gente não vai poder vender sem negociar, sem a tecnologia, né? E nós estamos encaminhando para isso. Mas não é esse o meu estudo nessa manhã. Nós já falamos sobre a guerra no céu, beleza. O milênio vai acontecer, a igreja vai participar, creio eu, que não vai, arrebatou a igreja, começa o milênio. Não, a igreja precisa ser despertada. Como é que desperta a igreja? A igreja ela é despertada com luta, com peleja, conforme fala lá em 12. O inimigo vem, ele cria circunstâncias, a permissão de Deus, né? Ele vem e cria circunstâncias para nós podermos buscar o Senhor, andarmos no caminho estreito, estarmos ali nos preparando, nos purificando para sermos arrebatados. Lembrando que Deus é santo e Ele exige santificação e nós não podemos termos a nossa vida desorganizada diante de Deus, porque se Ele soar a trombeta, só quem está pronto é que vai. Só quem está pelejando contra o pecado, contra o inimigo é que vai. Quem está aí se deliciando, esse não vai. Amém? E aí, no capítulo 20 de Apocalipse. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Aqui novamente fala, o dragão, a antiga serpente, por causa do nosso medo, por causa do nosso pecado, do nosso desconhecimento, de uma serpente ele se transformou em quê? Em um dragão. Então nós precisamos nos atentar. Verso 3, lançou-o no abismo, ali encerrou e selou sobre ele, para não enganasse mais as nações, até que 1000 anos se completasse. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo.
Quer dizer que no milênio, após o arrebatamento da igreja, após as circunstâncias que vão acontecer, aí tem o terremoto que vai destruir muita coisa, aí tem o maremoto oriundo de uma pedra, oriundo de uma montanha que vai cair e vai destruir muita coisa e tal. Então esse aí é o motivo de outro estudo nosso. Nós precisamos entender o seguinte, que Deus ele vai fazer tudo isso no início do milênio. No início do milênio. Então, nós precisamos compreender de forma panorâmica a palavra e o Apocalipse, por exemplo, do verso 18 até o final, ele é maravilhoso, ele é certo, ele é correto, mas do 4 até o 17 embaralhou tudo. Eu acho que os pergaminhos, eles na hora de copiar, eles não tiveram o jeito de copiar adequadamente. E aqui, irmãos, Satanás vai ser preso no milênio e aí vai ficar tudo beleza, o povo vai servir a Deus, Jesus vai reinar lá de Jerusalém, ele vai reinar sobre todas as nações, e os arrebatados com ele, que é a noiva, vão estar aonde? Lá na cidade celestial. 1000 anos vão se passar. E nós vamos estar ali nas bodas do Cordeiro por 1000 anos. 7 anos e meio, 2 anos, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Não existe isso, já passou. Isso foi lá atrás, no tempo do príncipe Antíoco, tá bom? Isso pode ser um estudo futuramente para nós, para agregar valor ao conhecimento para você, né? Tem muita gente falando muita coisa errada. Irmão, estuda a Bíblia, estuda a história para você compreender. E aqui no verso de número 7, do 20, quando se completarem os 1000 anos, quer dizer, no final, tá vendo? No final, completou 1000 anos? Completou, beleza. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Tá vendo? O que ele faz é nos enganar, irmão. Olha, ele nos engana e ele fala, não, e tal, e conversa. A Bíblia fala lá em Ezequiel, Ezequiel de 28, se não me engano, por causa do comércio, ele enganou até os anjos. E imagina se ele não vai enganar nós, se nós não tivermos no caminho estreito, firme com o Senhor. Presta atenção no que eu estou te falando. Então, nós precisamos entender isso. Ele é enganador, ele vai sair, ele vai enganar. E olha aqui, ó. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. E aí vem Gog e Magog, quer dizer que a manifestação Gog e Magog vai acontecer quando? No final do milênio, não é agora, é no final do milênio. Gente, para com isso. Não, Rússia é o Gog e Magog, Ucrânia, Israel, não sei o que. Não, para com isso. A manifestação do Gog e Magog vai ser no milênio. E aí eu quero chamar a sua atenção, o que é Gog e o que é Magog. Gog, do grego, quer dizer carne, vontade. Nós somos... A nossa carne, ela é gerenciada pelo nosso cérebro, pelo nosso sistema emocional, os nossos desejos. Então, o cérebro é que libera hormônios, a nossa carne ela fica saliente, né? Saliente. Então, Gog fala de carne. A palavra de Deus diz assim, maldito o homem que confia no Gog, ou na sua carne, ou no seu Gog, ou na sua carne. Por quê? Porque ele confia na sua própria condição de sair das situações em si e de salvação. A palavra de Deus fala assim que Jesus é o único caminho, é a verdade, é a vida.
Sem Ele, ninguém vai até Deus. Então nós precisamos parar de confiar em nós mesmos, na nossa astúcia, na nossa sabedoria, e olharmos para Jesus e entendermos de que só Ele é que pode nos dar a salvação. Tá vendo? Não é a nossa carne, a nossa astúcia, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Se fosse assim, Salomão, eu não sei se ele foi ou não foi salvo, mas no final da vida dele, ele teve problema lá com a carne. O que é aquele tanto de mulher? Não era problema com a carne? Com a luxúria? Possivelmente, eu não posso afirmar isso, mas será que ele recebeu a salvação? Com toda a sabedoria dele, ele não se envolveu em fazer sacrifícios a outros deuses, conforme as suas esposas solicitassem que ele fizesse? Então nós precisamos parar de confiar em nós, na nossa condição, enquanto pessoa sábia, enquanto astutos, enquanto fortes, enquanto saudáveis, não sei, nós precisamos parar e começarmos a confiar no Senhor e olharmos para nós mesmos e vermos a nossa condição. Isso é o Gog. Agora o Magog vem do grego, que quer dizer a carne revestida de um mistério. Meu Deus do céu, a carne revestida de um mistério. Irmão, hoje a ciência está tão avançada que, segundo os estudos, uma pessoa que tem 50 anos hoje, ela não, se ela tiver dinheiro, ela não vai provar a morte, ela vai viver toda a vida. Por quê? Porque ela pode ser modificada geneticamente. Esses dias para trás, eles criaram um núcleo de processador que foi ingerido dentro de células com 2 núcleos. Um processador com 2 núcleos que foi inserido dentro de uma célula que absorvia a energia da célula e fazia com que essa célula não morresse. Eles fizeram isso em ratos, né? E os ratos que viviam ali alguns dias ou meses passaram a viver anos. Então o camarada hoje, a genética está tremendo. O camarada hoje que tem dinheiro, se um cientista falar para ele assim, falar, rapaz, você me dá $1 bilhão e eu vou fazer você viver para toda a vida. Aí, irmão, esse cara, você acha que ele não vai dar? E aí, como é que faz? E aí, se você tem um chip na sua mão direita, você pega um estilete, corta, tira o chip e joga fora. Se você tem um chip na cabeça, você corta, tira o chip e joga fora. Mas se você tem um núcleo, um processador, dentro de cada célula do seu corpo, trabalhando, como é que Deus poderia até fazer, mas ele não vai. Ele não vai, por quê? Porque o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, vai ficar contaminado. E essa contaminação pela besta que veio da terra, Deus ele não vai te livrar dela. Tecnologia dentro do corpo. Tecnologia dentro do corpo, dentro da célula. Como é que Deus ele vai, ainda que o poder dele possa retirar tudo e tal, limpar assim, mas eu penso que não, porque uma pessoa que ele chega e deseja viver eternamente, ele vai se julgar sendo Deus. E é interessante nós olharmos aqui o Gog e o Magog, uma pessoa, uma carne que tem um mistério, né? Cujo número é da areia do mar, a fim de que ajuntá-las para a batalha. E é interessante que a palavra de Deus, aqui em Apocalipse, diz assim que eles vão se reunir pela largura da terra. 200 milhões, aí sim vão passar o rio Eufrates. Nesse momento vão passar o rio Eufrates e vai lutar contra Jesus, que estará reinando em Jerusalém, em Israel. Tá vendo? Nós precisamos nos situar. E continua aqui, ó. Subiram sobre a largura da terra, o verso 9, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Tá vendo? Tá vendo? Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. A palavra de Deus fala assim que Jesus libera a palavra e aí a palavra os queimará.
não é? Lá em Ezequiel, se eu não me engano, é Zacarias, acho que é Zacarias, fala que Jesus vai reinar, vai separar os bodes das ovelhas e tal, e aí ele vai reinar ali. É Zacarias, isso, é Zacarias. Então, ele vai estar reinando lá, e esse 1000 anos com vara de ferro. O que é isso? Eu estou aqui no caminho largo. Não, você não pode ficar. Ou você entra pelo caminho estreito para servir ao Senhor e Rei, ou você está fora. Ou você está aqui, ó, entre esse Gog e Magog que vai lutar contra ele. E as pessoas vão aceitar, mas quando for solto Satanás, ele vai enganar essas pessoas. E aqui no verso 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, o lago de fogo é o destino de Satanás. O lago de fogo é o destino do Gog e do Magog. Agora eu vou provar para você aqui o que é esse Magog. Verso Apocalipse 9. Por favor, abra a sua Bíblia lá. 9 e 6. Diz assim, naqueles dias, quais dias? Ali no momento em que Jesus for reinar. No milênio, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Por quê? Porque eles vão estar alterados geneticamente. Olha, Hollywood, ele traz Deus, ele permite e ele dá orientações para nos alertar. Você lembra do Exterminador do Futuro? Só acabou-se quando caiu no lago de fogo. Meu Deus. Só foi destruído quando foi derretido no lago de fogo. Irmãos, Deus, ele nos mostra, até para o ímpio, a pessoa que não crê em Deus, ele mostra como é que vai acontecer. Então ele usa o sistema do mundo para alcançar o ímpio, a pessoa que não quer Deus. Irmão, nós precisamos voltar para o Senhor e entender o Senhor, né? E aí a gente precisa crescer, irmão. A gente precisa parar de pecar. Aqui eu termino o meu estudo. Eu queria mostrar para você o quão necessário é que a gente se situe dentro da palavra de Deus. Olha, eu estou à disposição sua. Pode colocar aí nos seus comentários aí alguma dúvida que caso você tenha, para eu trazer um estudo, para eu trazer uma pregação, um vídeo aqui orientando você a respeito da escatologia, né? Tem um pastor aqui que ele pediu para mim trazer um estudo sobre escatologia na igreja dele. Eu já estou preparando isso para a gente poder levar isso e para cada um entender. E nós não podemos ficar enganados pelo inimigo. Não podemos. Nós temos que ter estrutura, base bíblica sólida para que o inimigo não nos engane. E aí eu quero pedir aí aos pastores, às pastoras, aos obreiros, às obreiras, põe a mão na consciência quando você for fazer um vídeo, quando você for profetizar, quando você for aproveitar um vídeo de alguém, analise bem, biblicamente, porque de repente você vai estar cooperando com o enganador. E obviamente que a gente não coopera com o enganador porque a gente quer. Não é? Obviamente que não. Então, a gente quer cooperar com Deus, com o Espírito Santo, com vida, né? Jesus, ele é a vida, né? Como eu expliquei no vídeo passado a respeito da Santíssima Ceia do Senhor. Então, a gente tem que fazer uma análise disso. Onde está? Que bases bíblicas tem isso aqui que esse homem está falando? Que essa mulher está falando? Eu não quero condenar ninguém. Quem sou eu para condenar as pessoas que colocam vídeos no YouTube? Tem profetas bons, profetisas boas que falam do Senhor. A gente não tem recebido aí notícias boas da parte de Deus, né?
porque nós ainda continuamos pecando, nós ainda estamos falhos. Mas quem sabe se nós nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor nos livra de tudo isso aqui. Não é? Amém? Que Deus te abençoe e que Deus possa te abençoar abundantemente. Se você não aceitou Jesus, eu quero orar por você para que você aceite, né? E você o confesse como seu único e suficiente Salvador. Repita comigo essa oração. Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Amém. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, este irmão te aceitou. Este irmão te confessou. Escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, para que quando o Senhor soar a última trombeta, ele seja alcançado em nome de Jesus. Agora eu vou orar pelos meus inscritos. Meus amados inscritos, eu tenho pastoreado vocês, eu tenho olhado e tenho visto os seus pedidos de oração e tenho orado em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, visita, Senhor, a cada inscrito, Senhor. Aqueles que colocaram seus pedidos de oração, aqueles que escreveram o país, a cidade, Senhor Deus, que estão, Pai querido, aí nos comentários. Abençoa, Senhor, a cada um. Derrama sobre eles, Pai, a tua bênção, Senhor, em nome de Jesus. Pai Santo, faça, Senhor Deus, com que verdadeiramente haja na família deles vida, saúde e prosperidade. Em nome de Jesus, a caminhada não é fácil, mas o Senhor prometeu que nos dará a vitória. Ao final de tudo, seremos levados a encontrarmos com o Senhor, Pai. E o meu desejo é esse, é que os meus olhos, Senhor Deus, possam vê-lo e que meu coração possa se alegrar em ver que o Senhor é Deus. Aleluia. Eu quero abençoar você com a bênção sacerdotal que fica aqui em Números. Aleluia. Levíticos, Números, capítulo de número 5, número 6, verso 22. O Senhor disse a Moisés: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, receba isso no seu coração com muita fé e que Deus faça prosperar o seu caminho. Amém, amém, amém.